Ei, gente, aqui é a Sai, do Movimento Escola Sem Partido aqui do Espírito Santo, né? Eu vou falar rapidinho pra vocês qual é a relação entre Bolsa Família e a declaração do novo ministro do MEC. Quando ele fala sobre violência contra o professor, né, praticado por alunos, e fala entre as ações que devem ser tomadas, que pode até retirar a bolsa, o benefício da Bolsa Família dessa família que tem esse aluno agressor, né? O que as pessoas não entenderam ainda, né? É que faz parte do programa uma exigência. A exigência é que a família beneficiária que tem filhos em idade escolar, ele é obrigado a cumprir a seguinte regra, a seguinte norma. Para receber o benefício, ele tem que garantir que o seu filho esteja devidamente matriculado numa escola e comparecendo às aulas. Esse aluno, ele é acompanhado na escola e ele tem uma quantidade mínima de percentual de presença que ele deve obter por mês, para que os seus pais, no final do mês, possam receber esse benefício de dinheiro. Então, muitas famílias mandam seus filhos para a escola não preocupados com a vida escolar do filho, mas preocupados em garantir essa presença, esse percentual, para que no final do mês ele receba esse dinheiro, né? Engana-se quem acha que só o rico ou só a classe média, né, é atingida no bolso. Quando você toca no bolso do cidadão, não importa a classe dele, todo mundo sente. E é praticamente isso que o novo ministro está colocando em risco, que essa família, que é beneficiada com este dinheiro, ele venha a perder esse benefício no momento que tenha um desses filhos envolvidos em atos de agressão na escola, principalmente agredindo o professor. Pessoas colocam em xeque que se colocar contra, né, a declaração do ministro, alegando que isso vai contra a Constituição, que vai contra o ECA, por exemplo, né? E outros até dizem, né, ser um absurdo, né, que se cogite que um professor, ao ser agredido na escola, faça um boletim de ocorrência e que se chame a polícia na escola para resolver a questão. Veja bem, violência é violência. No Brasil, quando se pensa soluções de forma ideológica, as pessoas esquecem completamente que violência, não importa contra quem foi praticado, não deixa de ser violência. E que um agressor, quando ele comete violência, não deixa de ser um agressor. Então, quando colocam o pobre, coitado aluno como vítima diante de uma violência que essa suposta vítima cometeu contra um professor, é de um desrespeito sem tamanho. Eu não sei nem como denominar esse tipo de atitude, que é uma atitude contra o professor, que além de ser vítima desse aluno agressor, além de ser vítima de uma violência, ele também tem negado o seu direito de fazer um boletim de ocorrência, de colocar o caso na justiça. Mas não fica só por aí. Nós também temos problemas seríssimos com relação a isso. Por quê? Porque se o professor faz um boletim de ocorrência e chama a polícia naquele dia, quem vai garantir a segurança desse professor amanhã, depois de amanhã e depois de amanhã contra esse aluno que o agrediu? Normalmente os professores que sofrem violência praticados por alunos em sala de aula ou no ambiente acadêmico, porque às vezes a violência não foi dentro da sala de aula, mas foi dentro da escola, sim. Esses professores, muitas das vezes, eles têm que ser removidos, eles têm que ser retirados até mesmo daquela escola, colocado em outra escola. Sabe por quê? Porque ninguém garante a segurança desse professor. Gente, o problema é muito, muito mais embaixo. Essa discussão, ela é muito maior,
do que está se dizendo. A proposta do ministro, ela começa a jogar luz no debate. Porque aí vai se levantar aquele pessoal que pensa só ideologicamente e que gosta de conservar, de preservar o aluno, principalmente esse aluno que comete violência contra professor. Na maioria das vezes, essas ocorrências, elas não são num local de classe média alta. Acontece, tá? Acontece. Mas nós estamos falando de uma violência muito mais de periferia. Então, ideologicamente, colocam esses alunos como vítimas. Vítima da sociedade, vítima do sistema, são pobres, são não sei o quê. Gente, isso não existe. Isso não existe. Pobreza não é justificativa para que uma pessoa não seja educada, não receba valores e não aprenda a se submeter a autoridades, a respeitar a disciplina. O que acontece é que hoje na escola também não existe mais a questão da disciplina, e se você falar de disciplina com o segmento, com essa classe de profissionais, eles vão dizendo que eu estou cometendo violência contra eles quando eu falo de disciplina. A disciplina já é uma palavra agressiva. Não tem disciplina. Quando não tem disciplina, vai faltar muitas outras coisas. Excesso de liberdade tira autoridade. Isso é uma frase que eu ouvi quando eu ainda era bem no início da minha juventude, e eu não esqueço até hoje. Excesso de liberdade tira autoridade. Isso é válido para um monte de situações, isso é válido na escola também. No momento que você tira a autoridade do professor como uma pessoa de respeito, como realmente uma pessoa de autoridade em sala de aula, você está abrindo portas para isso. Ou seja, vocês percebem que a discussão é muito mais ampla e muito mais séria do que uma coisinha em outra que a mídia solta, ou uma coisinha em outra que alguém fala? Sim, eu concordo plenamente que seja feito o boletim de ocorrência, eu concordo plenamente que chame a polícia, mas existem muitas diretrizes que foram criadas, muitas normas que foram criadas pelo próprio segmento, por essa classe profissional, que transformaram o ambiente escolar em refém até mesmo desses documentos. Quando um aluno agride um professor e a escola tem que resolver essa questão, e se por acaso houver uma situação onde esse aluno, esse aluno seja removido da escola, a própria escola, a direção da escola é obrigada a arrumar um outro local que vai receber esse aluno. Percebe o quanto o sistema de ensino, o quanto a escola e o quanto os profissionais que estão ali dentro da escola, coordenadores, pedagogos, professores, diretores, estão reféns de um sistema que foi criado com esse intuito, porque não foi criado com outro propósito. Quando as pessoas hoje discutem educação no Brasil, tem um monte de gente discutindo sem saber nem o que está falando. Eu sou do movimento Escola Sem Partido aqui do estado. Eu não estou aqui para dizer que só aluno tem direito a isso, aquilo tem sala de aula, que pais de aluno têm direito a isso, aquilo dentro da sala de aula. Eu estaria sendo injusta e hipócrita. Eu estou aqui para dizer que nós temos um problema sério no sistema de ensino e que professores também são vítimas desse sistema. Aí eu pergunto, o que nós estamos fazendo para mudar isso? O novo ministro de Educação, ele já começou a lançar propostas. Eu acho que elas devem ser vistas, pensadas, discutidas e devem se chegar a algum acordo. Por quê? Porque se a gente vê, por exemplo, hoje, exatamente hoje, um professor que é agredido em sala de aula, ele não tem segurança para fazer um boletim de ocorrência. Ele não tem segurança para se defender. Que tipo de refém nós viramos? Que tipo de refém virou um professor? O professor virou refém. Refém do quê? De um sistema que não funciona. Violência no Brasil é uma coisa séria. Quando os ideólogos de plantão levantam questões de violência, dividem a sociedade, criam castas, colocam pessoas umas contra as outras, porque aí fala-se de violência contra o negro, de violência contra a mulher, de violência contra um LGBT, de violência contra... Gente, violência é uma só. E é um problema sério. E virou uma praga no nosso país. Praga, a gente combate. Agora, a questão hoje, por exemplo, da violência contra os professores, é um fato. É real.
e precisa ser discutido. Eu apoio a declaração do novo ministro. Até então gosto da postura dele. Eu vejo ele como alguém que entrou com foco em soluções e não em só levantar os problemas. Hoje nós temos uma militância ideológica partidária que atua principalmente no segmento de professores que são responsáveis pela doutrinação política e ideológica que acontece dentro das escolas e das universidades, que são responsáveis por criar a maioria dos documentos que regem sobre a educação no país e no estado. Eu vou falar aqui de Vitória. Um movimento ideológico partidário pequeno que criam normas e mais normas, diretrizes e mais diretrizes, documentos e mais documentos, botam aquilo no papel, assinam, registram, fazem aquilo valer e transformam o ambiente escolar e as pessoas que frequentam o ambiente escolar em reféns, principalmente os próprios profissionais da área. Simples assim. Então, se a gente tem que pensar o problema e pensar as soluções, a gente tem que pensar primeiro com realidade. Sem fantasia, sem utopia. Sem ideologia. Ponto! Sem ideologia. Porque todo mundo que pensa um problema com ideologia não consegue achar solução. Não é à toa que o sistema de ensino brasileiro está ladeira abaixo, em alta velocidade, sem freio. Há anos, há muitos anos. Então essas pessoas que estão aí hoje e que estão aí há 1, 2 décadas envolvidas nesse sistema, criando normas, diretrizes e mais um monte de documentos dizendo que estão fazendo algum benefício pelo sistema de ensino, não estão. Estão causando, estão criando armadilhas. E as vítimas dessas armadilhas são os professores, porque existe uma parte que é ideológico, político, é militante político também, e existe uma parte muito maior que só quer dar aula, que só quer ser professor, escolheu isso com o coração, porque na razão não escolheria. Quem é que escolhe ser professor no Brasil? Por dinheiro? O professor passa fome. Por status? Qual é o status que o professor tem no Brasil? O que é um professor no Brasil? Se fosse lá no Japão, eu diria outra coisa. Mas no Brasil, quem é um professor no Brasil? Agora, qual é a representação que um professor tem no Brasil? Uma militância ideológica, barulhenta, raivosa, que é responsável por 90% do caos que está a educação brasileira. É esse pessoal que representa a classe de professores no Brasil. A gente precisa mudar isso. A declaração do ministro foi acertada. Tocar no bolso das pessoas promove alguma reação, seja ela qual for, vamos ver. Uma coisa é fato. Os pais vão pensar 2 vezes em que tipo de filho está mandando para a escola, porque eles querem garantir que no final do mês eles vão receber aquele benefício, aquela miséria, não é? Que para a maioria dessas pessoas só serve para mantê-los exatamente nessa posição. Então, é isso. Eu queria trazer esse assunto para que as pessoas começassem a pensar mais a respeito. Não era para o vídeo ser tão extenso, mas é isso. Eu vou continuar batendo nessa tecla e nós vamos falar muito mais sobre doutrinação política e ideológica, sobre ideologia de gênero, sobre violência contra o professor, sobre BNCC, planos de nacional, municipal, estadual de educação, diretrizes de leis e diretrizes de base, tudo que tem, que diz respeito à educação, nós vamos discutir muito isso ainda. Inclusive, esse fato agora. Obrigada pela companhia.